Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e de fidelidade, nos colocamos diante de Ti em unidade, como Teu povo, como Teus filhos resgatados pelo sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Viemos com os corações abertos em humildade, reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos do Teu perdão a cada novo dia. Nós Te pedimos, Pai, que nos limpes por completo. Sabemos que falhamos, que pecamos com pensamentos, palavras e ações, e é por isso que nos achegamos confiantes à Tua presença, porque Tua palavra é fiel e verdadeira, assim como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cremos nessa promessa, Senhor, e com base nela nos humilhamos e confessamos tudo aquilo que temos escondido ou negado. Tu que sondas mentes e corações sabes de cada coisa, por isso, ó Deus, não há por que esconder de Ti. Pedimos, purifica-nos, Senhor, assim como está em Tua palavra. No versículo 9, pedimos que Teu perdão venha como chuva suave sobre a terra seca, que é a nossa alma. Que não apenas o perdão, mas a purificação venha, porque somente assim poderemos andar em santidade e verdade diante de Ti. Nós Te pedimos, Pai, por nós e por todos os que ainda não compreenderam o poder do arrependimento, que esta verdade alcance os lares, os corações endurecidos, os jovens, os idosos, os filhos, os pais, todos, que haja confissão verdadeira, arrependimento sincero e libertação genuína. Senhor, o Teu perdão não é parcial. Ele nos purifica de toda injustiça, como diz no versículo 9. Toda culpa que carregamos desnecessariamente, tudo que nos acorrenta no passado, nós colocamos agora diante de Ti, porque Tu és fiel, ó Deus justo e santo. Nós não temos mérito algum. Sabemos que não somos salvos por obras, mas pela Tua graça. Por isso não confiamos em nossa própria justiça, mas na Tua fidelidade. E assim, nós Te pedimos, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, limpa-nos e renova-nos, Senhor. Quando nos sentimos distantes de Ti, quando nos envergonhamos por nossas quedas, queremos lembrar do que diz 1 João 1,9, que o Senhor é fiel, fiel para perdoar, fiel para nos restaurar, fiel para recomeçar em nós aquilo que parecia impossível. Por isso, Pai, ajuda-nos a viver em verdade, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, confessando nossos erros, corrigindo nosso caminho, ajudando uns aos outros a viver em luz e comunhão. Ensina-nos a confessar não apenas a Ti, mas a sermos transparentes com nossos irmãos, com nossos líderes, com aqueles que caminham conosco. Que nossa vida não seja marcada por culpa, mas por reconciliação. E nós Te pedimos, Pai, que todo sentimento de condenação seja lançado fora, pois se o Senhor nos perdoa e nos purifica, quem poderá nos acusar? Se somos limpos por Ti, nenhuma acusação do inimigo poderá permanecer sobre nós. Cremos, ó Deus, que o Teu amor lança fora todo medo, inclusive o medo de confessar. Por isso, cria em nós um coração quebrantado e humilde. Ensina-nos a viver sob a Tua graça, sem vergonha, mas com reverência e responsabilidade diante de Tua presença. Que essa verdade de 1 João capítulo 1, versículo 9 se torne viva em nós, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa nação. Que seja proclamada nos púlpitos, nas praças, nas redes sociais, onde for, porque há poder no arrependimento, há libertação na confissão e há renovo no perdão. Senhor, nós continuamos nesta oração coletiva com os corações inclinados diante da Tua majestade. Declaramos que precisamos de Ti em cada área de nossas vidas. Somos como barro nas mãos do oleiro e pedimos que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade, mas que antes disso,
possamos ser lavados completamente pelo teu perdão. Assim como diz a tua palavra em 1 João capítulo 1, versículo 9. Sabemos que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, não queremos apenas confessar da boca para fora, mas do mais profundo do nosso ser. Com lágrimas e arrependimento nós te pedimos. Ouve o nosso clamor. Limpa, Senhor, os nossos olhos que muitas vezes se desviaram da tua presença. Purifica os nossos lábios que tantas vezes proferiram palavras que não edificaram. Purifica os nossos ouvidos que se abriram para o que não edifica e nossas mãos que se levantaram para o erro. Queremos estar limpos diante de ti. Pai amado, ajuda-nos a não viver em negação, que não venhamos a justificar nossos pecados, nem transferir a responsabilidade para outros. Como está escrito, o Senhor é fiel e justo, e por isso nos aproximamos, mesmo sendo falhos, confiando não em nossa justiça, mas na tua fidelidade. Nós te pedimos também, Pai, por todos aqueles que ainda vivem aprisionados pela culpa, que essa verdade revelada em 1 João capítulo 1, versículo 9 seja como luz entrando em uma sala escura, que a revelação de que há perdão completo em ti traga liberdade para muitos que estão sobrecarregados pelo peso de erros do passado. Senhor, que as famílias sejam curadas pelo poder do arrependimento, que maridos tenham coragem de confessar suas falhas às esposas, que filhos reconheçam diante dos pais seus erros, que amizades rompidas sejam restauradas porque houve confissão e perdão de verdade. Ensina-nos, ó Deus, que não há vida abundante sem arrependimento sincero, que não há crescimento espiritual sem enfrentarmos nossas falhas de frente, com coragem e humildade. Que o orgulho não nos afaste de ti. Dá-nos um coração ensinável, quebrantado, moldável à tua correção. Queremos, Pai, não apenas reconhecer nossos pecados, mas também abandoná-los. Sabemos que o arrependimento verdadeiro gera mudança de atitude. Por isso clamamos. Transforma nossa mente, renova nosso entendimento, capacita-nos a viver em santidade e integridade diante de ti. Assim como está escrito em 1 João 1, 9, sabemos que o Senhor não apenas perdoa, mas também purifica. É essa purificação que pedimos agora. Purifica nossa história, nosso passado, nossos relacionamentos, nossa memória. Restaura nossa dignidade, Senhor. Não há mancha que o teu sangue não possa limpar. Não há culpa que o teu perdão não possa remover. Não há queda tão profunda que o teu amor não possa alcançar. Por isso nós te exaltamos e te agradecemos, mesmo antes de vermos o resultado, pois confiamos na tua promessa. E nós te pedimos ainda, Pai, que essa verdade seja propagada entre aqueles que ainda vivem escondendo seus pecados por medo, vergonha ou religiosidade. Que eles compreendam que o Senhor está de braços abertos, esperando um coração sincero e arrependido. Concede-nos, Senhor, sensibilidade espiritual para discernir quando pecamos. Que o teu Espírito Santo nos alerte, nos convença e nos conduza de volta ao teu caminho. Que nossa comunhão contigo seja restaurada todas as vezes que nos desviarmos, porque sabemos que o Senhor nunca nos rejeita quando há um coração contrito e quebrantado. Nós não queremos ser como aqueles que apenas falam do arrependimento, mas que vivem negando sua necessidade. Queremos ser verdadeiros contigo, Senhor. Queremos ser curados pelo teu perdão, fortalecidos pela tua graça e guiados pelo teu Espírito. Pai, seguimos nesta oração em unidade, certos de que o Senhor escuta o clamor dos teus filhos que se humilham diante de ti. Sabemos que arrependimento não é fraqueza, mas força espiritual. E por isso, em comunidade com os corações alinhados, repetimos o que a tua palavra declara em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Senhor, quantas vezes tentamos nos esconder de Ti como Adão no jardim? Quantas vezes colocamos máscaras diante dos homens, tentando parecer fortes, enquanto por dentro estávamos feridos por nossas próprias decisões erradas? Mas hoje escolhemos a luz. Escolhemos a verdade. Escolhemos confessar. Confiamos na Tua fidelidade. Sim, Pai. Como está escrito, o Senhor é fiel. E isso nos consola. Pois mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece o mesmo. Quando erramos, o Teu amor não diminui. E a Tua justiça não falha. O Senhor não apenas perdoa. O Senhor também purifica. É essa purificação que suplicamos agora. Purifica, Senhor, nossos pensamentos, pois tantas vezes alimentamos julgamentos, invejas, desejos contrários à Tua vontade. Purifica nossa linguagem, pois tantas vezes falamos sem sabedoria, ferindo aqueles que amamos. Purifica nossos caminhos, pois muitas vezes tomamos decisões motivadas por egoísmo, orgulho ou incredulidade. Nos ensina a viver uma vida de confissão diária. Que cada noite ao deitar, possamos examinar nosso coração diante de Ti e apresentar nossos erros com humildade, certos de que não somos rejeitados, mas acolhidos, pois o Senhor não se cansa de nos perdoar quando nos achegamos com sinceridade. Assim como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, a justiça no Teu perdão. E por isso nós Te adoramos. Porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas conforme a Tua misericórdia. Que maravilhoso é saber que em Ti temos um refúgio mesmo em meio às nossas falhas. E ainda oramos, Pai, por aqueles que têm medo de Te confessar seus pecados. Muitos carregam fardos pesados porque acreditam que não há mais esperança. Mas nós Te pedimos agora, alcança esses corações com a luz da Tua palavra, que o versículo de 1 João 1, 9 seja como uma chave libertadora, abrindo a porta de um novo começo. Senhor, Te pedimos também que o Teu Espírito Santo nos treine a vivermos longe da prática do pecado, que não nos conformemos com ciclos viciosos, mas que avancemos para a maturidade espiritual. Queremos crescer, Pai. Queremos Te agradar com nossas atitudes, palavras e pensamentos. Sabemos que o perdão não é uma licença para pecar, mas uma ponte de volta ao Teu coração. Por isso queremos valorizar essa ponte. Queremos andar com temor, sabendo que o sangue de Jesus não foi derramado em vão, que a cruz tenha peso em nossa consciência e reverência em nosso andar. E ao mesmo tempo em que nos arrependemos, também nos alegramos. Porque a Tua promessa não falha, porque a Tua palavra é viva, porque sabemos que quando nos ajoelhamos, o Senhor se inclina para nos ouvir. E mais do que isso, o Senhor nos levanta com graça, com poder e com amor. Senhor nosso Deus, ao encerrarmos esta oração coletiva, continuamos de joelhos, física ou espiritualmente, reconhecendo Tua santidade e nossa constante necessidade de misericórdia. Nós Te pedimos, Pai, como filhos que confiam em Teu amor, não nos deixes afastar da Tua presença, mesmo quando erramos, mesmo quando caímos, mesmo quando pensamos que não há mais volta. Porque assim como está em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Tua palavra nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não parte da injustiça, não somente aquilo que achamos menor, mas toda injustiça, e por isso nos rendemos. Senhor, que esse versículo seja como um selo sobre nossa consciência, que nos lembre, todos os dias, que não precisamos viver escondidos, nem presos na culpa, nem acorrentados pela vergonha. O Teu perdão nos liberta, o Teu perdão nos cura, o Teu perdão nos transforma. Dá-nos, Pai, o espírito da contrição verdadeira,
Que não sejamos orgulhosos ao ponto de justificar o pecado. Que não tenhamos corações endurecidos, mas sim quebrantados diante do teu trono. Pois a tua palavra diz em tantos lugares que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Pedimos também em unidade por aqueles que foram feridos pelo pecado dos outros. Pessoas que carregam mágoas, traumas, marcas profundas. Que o teu perdão flua também através de nós. Que aprendamos a perdoar, assim como fomos perdoados. Que a nossa vida reflita a graça que recebemos. Senhor, queremos te agradecer pelo sacrifício de Jesus. Pois se podemos confiar nessa promessa, de 1 João 1:9, é porque houve cruz, houve sangue, houve ressurreição. A justiça que nos perdoa foi paga com alto preço. E não queremos tomar isso de forma leviana. Por isso nos ensina a andar em luz. Como diz também no mesmo capítulo, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que a comunhão entre nós seja fortalecida pelo arrependimento, pela humildade, pela transparência e pelo amor. Levanta, Pai, uma geração que não tem medo de confessar, que não tem vergonha de pedir ajuda, que entende que fraqueza não é sinal de derrota, mas de dependência do Senhor. Que sejamos um povo curado, restaurado, purificado e cheio de gratidão pelo teu perdão eterno. E por fim, Senhor, te pedimos que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder do teu perdão. Que cada pessoa que conviver conosco perceba que fomos lavados, que somos novas criaturas, que já não vivemos mais em trevas, que mesmo que falhemos, saibamos voltar correndo aos teus braços, confessando com sinceridade e confiando plenamente na tua fidelidade. Declaramos em unidade que o Senhor é fiel e justo. Declaramos que o Senhor purifica toda injustiça e declaramos que o perdão de Deus é maior que todos os nossos pecados somados. Por isso te adoramos, por isso te seguimos, por isso continuamos confiando. Em nome de Jesus, o Cristo nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, nós oramos. Amém.